Novamente, bom dia, pessoal. É um privilégio, né, a gente poder estar aqui nessa manhã de domingo, véspera de Natal, reunidos na última celebração de 2023, podendo conversar um pouco sobre a Palavra de Deus e vendo que desafios ela tem a trazer para nós. E pensando nisso, justamente nesse período do ano que a gente está vivendo, mais um ano que se encerra, outro que está logo por vir, né? Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre como a gente pode desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus nas nossas vidas e de maneira mais íntima possível, né? E para isso, eu quero utilizar um trecho que está lá em 1 João, no capítulo 4. Então, a gente pode ir caminhando para 1 João, capítulo 4, nas nossas Bíblias aí. Mas antes de entrar no trecho em si, eu acho que é legal a gente dar uma breve contextualizada para a gente poder assimilar o máximo possível o que o trecho tem a trazer para nós. Então, como alguns de vocês sabem, por mais que 1 João seja uma epístola escrita como anônima, né, a gente tem evidências muito fortes de que o autor é o apóstolo João, né, o amado. E a gente tem evidências externas do livro que comprovam isso e evidências dentro do próprio livro que apontam para essa direção, né? A evidência externa é que essa carta ela é muito citada em textos cristãos extremamente importantes. Então, ela é considerada uma carta com autoridade, né, pelos comentaristas e pelos primeiros autores do início dos séculos aí. E a gente tem evidências internas muito factíveis, né, muito fáceis de entender que João é o autor, porque além de toda a autoridade e propriedade com que ele explica a questão da característica, de algumas características de quem é Deus, a gente tem citações muito parecidas com o próprio Evangelho, a gente vai ver na leitura hoje, né? Que são frases que João usa no Evangelho de João, que aparecem aqui em 1 João também, características do autor em si, né? É um dos livros mais difíceis de ser datado no Novo Testamento, né? A gente tem um pouco de dificuldade de dizer em qual período ele foi escrito, mas a maioria dos comentaristas bíblicos coloca ali algo em torno de 85 depois de Cristo, com certeza depois da destruição do templo e um tempo depois de o Evangelho de João ter sido escrito, né? E essa carta foi escrita a uma igreja ou algumas igrejas que estavam tendo que lidar com a questão de falsos profetas e falsos ensinamentos, né? Isso vocês veem que é uma tônica bem forte no Novo Testamento, né? Tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João escrevem combatendo essas questões dos falsos mestres e dos falsos ensinos que tentam se apropriar de Cristo e da mensagem do Evangelho de maneira equivocada, a ponto de tentar desvirtuar ou fazer a igreja andar numa direção diferente daquela que Deus tem planejado para ela. A gente vai ver que os dois temas principais que João vai combater nessa primeira epístola é contra a questão de dizer sim que o Messias a gente tem em Cristo encarnado, que era uma das coisas que esses falsos mestres pregavam, que a gente não tinha o Messias encarnado ainda, e João vai dizer não, esse Messias é Jesus, ele veio, ele esteve entre nós. E também sobre a questão de poder viver um estilo de vida frouxo, né, ou que não se preocupa em agradar a Deus, ou que não se preocupa em viver conforme os preceitos de Deus, podendo ser então chamado discípulo. João vai combater isso também, ele vai dizer, justamente por conhecermos a Deus é que a gente vive o padrão de Deus nas nossas vidas. Então, se a gente fosse resumir essa primeira carta de João em um simples parágrafo, nós poderíamos dizer que ela tem como propósito, né, conduzir os crentes, os cristãos, a desfrutar de plena comunhão espiritual e certeza de salvação, apresentando critérios genuínos no que diz respeito a viver isso na prática em suas vidas. Então, ela vai, de forma muito prática, de forma muito sucinta, estar falando sobre como a gente pode experimentar de plena comunhão com Deus e de plena certeza da nossa salvação, apresentando critérios bem simples do como isso é parte das nossas vidas. Primeiro, que Jesus veio, morreu em favor de nós e através desse sacrifício a gente pode ter acesso ao Pai. E segundo,
que entendendo essa verdade, nós entendemos que padrão Deus quer que a gente viva nas nossas vidas, um padrão que demonstre desse amor dele por nós, para as outras pessoas, através daquilo que a gente faz. Então, com isso em mente, pessoal, eu queria que a gente fizesse a leitura, então, de 1 João capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 7 ao 21. E aí, com base nesse trecho, nós vamos falar sobre 3 hábitos que podem nos ajudar a desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus nas nossas vidas. Vamos começar ali pelo verso 7 de 1 João 4. Ali vai dizer o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua palavra é viva e eficaz e muitas vezes vem a nos desafiar e a contundir, Senhor, várias coisas que a gente tem erradas no nosso coração e precisam ser transformadas por Ti. E nesse sentido, Deus, Te coloco o coração de cada um de nós presentes aqui, que o Senhor possa vir a trabalhar conforme a Tua vontade nas nossas vidas, Deus, para que possamos Te agradar com aquilo que fazemos. Cuida, Senhor, para que a gente possa entender os desafios presentes nesse trecho e cuida também para que a gente consiga, Deus, não só entendê-los, mas praticá-los também a ponto de mostrar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoe esse nosso momento aqui, Senhor, e que possamos estar saindo daqui, Senhor, instigados a fazer o melhor por Ti nessa questão de viver um relacionamento íntimo contigo e demonstrar o Teu amor às pessoas. No Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, um texto muito conhecido por alguns, né? Os primeiros versos ali que a gente leu, versículos 7 e 8, até a musiquinha, né? Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. A gente canta muitas vezes com as crianças essa música. E ao mesmo tempo, por a gente conhecer um trecho assim, ou pelo menos alguns versículos dele, a gente deixa escapar a profundidade do desafio que trechos assim muitas vezes nos trazem, né? Então, o autor da epístola, João, né, vai começar o trecho que a gente leu com uma simples, mas profunda ordenança, com uma simples ordem ali para nós, né? Amemos uns aos outros. E ele vai continuar explicando essa ordem que ele deu, afirmando que o amor procede de Deus, vem de Deus, né? E que aqueles que amam são nascidos de Deus e conhecem a Deus. Ou seja, entenderam a obra, o ministério, o sacrifício de Jesus, aceitaram isso para suas vidas e assim conhecem esse amor de maneira profunda. Por mais que essa frase, por mais que essa sentença ela pareça de certa forma muito simples e muito poética, né? Porque a gente lê ali e soa como uma bela poesia esses 2 primeiros versículos, a gente tem ali algo crucial e importante no que diz respeito a gente experimentar e viver profunda comunhão com Deus
acerca daquilo que a gente é, acerca das nossas vidas. Nós somos lembrados por João de que somos chamados a amar-nos porque o amor vem de Deus, procede do nosso Criador e é uma das marcas na vida daqueles que o conhecem. A gente não ama simplesmente por amar, mas a gente ama porque entendemos que o amor é parte intrínseca de Deus. A gente não consegue desvencilhar o amor de Deus. A gente vê o amor de Deus radicalmente expresso em Cristo Jesus, seu Filho, Deus vivo, que se entregou em favor de nós para que pudéssemos ter relação íntima com o Senhor, para que pudéssemos ter vida com Deus. Então nós não conseguimos desvencilhar amor verdadeiro do Deus a quem afirmamos servir e afirmamos conhecer. Ao observar as Escrituras como um todo, pessoal, e não só esse trecho, mas culminando nos Evangelhos, em textos como esse, a gente verifica que na totalidade da Bíblia, esse amor que procede de Deus e citado pelo apóstolo aqui, escorre de todas as Escrituras. Desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê o padrão amoroso de Deus acerca da humanidade, no que diz respeito a oferecer redenção amorosa para aqueles que não mereciam perdão de pecados, para aqueles que não mereciam acesso a Cristo de novo, para aqueles que não mereciam vida eterna com Deus. Lá em Gênesis 3,15, a gente tem a primeira promessa de que o Messias viria para que essa relação fosse restaurada e possível a nós, acerca de Deus para conosco. Acerca de Deus para conosco. Obrigado, Gabo. Estava baixinho, né? Esse movimento de misericórdia em favor da humanidade, de aproximar a humanidade do Criador de novo, sempre parte de Deus para nós. Nunca é algo que vem do homem para Deus. Deus ama primeiro, a gente vai ver isso depois na sequência do texto, para que a gente entenda esse amor e possa experimentar ele e reproduzir ele através das nossas vidas. A ação natural daqueles que conhecem e entendem esse amor de Deus, a procedência desse amor, como João está dizendo aqui, é replicar ele. Versículo 7 ele vai dizer: amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A partir do momento que a gente entende o que Deus fez por nós, quem Cristo é por nós e o que Cristo sustenta em favor de nós, é natural que a gente queira viver esse amor e demonstrar esse amor para as pessoas. Então, o primeiro hábito que a gente tem bem presente, bem claro nesse trecho, no que diz respeito a viver vida íntima com o Senhor, de viver relacionamento verdadeiro com Ele, é praticar o amor que vem dEle por nós. É demonstrar esse amor que vem dEle por nós. Conhecer a Deus verdadeiramente implica em entender e aceitar do seu amor nas nossas vidas. É certamente praticar todo dia esse amor fraternal que o trecho vai citar aqui, que é dom de Deus nas nossas vidas, que nós sabemos que sem Jesus não seria possível para nós. Só assim a gente vai conseguir se relacionar de maneira profunda com Deus. Porque nesse ponto, nós entendemos a graça de um amor imerecido que nós temos, mas não merecíamos, e nós entendemos também o compadecer-se que Deus tem por nós, ao estender isso para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, como que é possível a gente desfrutar de profunda comunhão com o nosso amoroso Deus, sem dar a devida importância no que diz respeito a amar aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que são na nossa família na fé? Simples. Não é possível. A gente não consegue, pessoal, desfrutar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, se a gente não estende esse amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. É extremamente contraditório a gente achar que de alguma maneira a gente vai conseguir viver assim, sendo parte da igreja, sendo cristão, conhecendo o Evangelho e a graça de Cristo por nós. E que fique bem claro que esse amor que o trecho cita aqui, que esse amor que a Bíblia discorre em favor de Deus em favor da humanidade, não é aquele amor sentimental, aquele amor meramente estético, aquele amor pomposo que a gente vê muitas vezes em filmes, em literatura e etc, etc. É amor prático, é amor intenso, é amor sacrificial, é amor que se preocupa em fazer com que as pessoas se acheguem a Deus.
Não é amor sentimental, mas é amor decidido. É amor que sempre vai agir em favor de aproximar, ou de resgatar, ou de demonstrar o Criador diante do pecador, diante daquele que precisa conhecer a mensagem redentora da cruz. Algumas perguntas que nós devemos nos fazer ao entender essa questão do manifestar, do praticar o amor que Deus tem por nós através das nossas vidas. Primeiro, nós temos buscado praticar esse amor que vem de Deus e que a gente recebe dele diariamente nos nossos relacionamentos? E aí cabe a cada um de nós avaliar. Nós sabemos aquelas pessoas que muitas vezes são mais difíceis de a gente se relacionar, aquelas pessoas que muitas vezes exigem um pouco mais de nós, que muitas vezes afloram ou despertam sentimentos que a gente tem que aprender a lidar no nosso coração, mas nós somos chamados a estender esse amor por todos, inclusive nessas relações um pouco mais complicadas. Nós temos diariamente lembrado de demonstrar esse amor nessas relações, nessas situações. Nós temos dado a devida importância a esse padrão amoroso e interessado de atitudes nas nossas vidas. Olhem para Cristo, pessoal. Em toda a narrativa do Evangelho, a gente não vê Cristo negando atenção a um pecador. Vocês já leram algum versículo no Evangelho que diz: Jesus não deu atenção para aquele pecador que veio até ele e procurou se relacionar com ele? Não tem. Desde o mais humilde até o mais complicado, até o mais contraditório ou o mais conturbado, todos aqueles que se achegaram a Cristo de coração sincero e verdadeiro encontraram no Senhor amor que providenciou cura, restauração, achego a Deus, vida nova e transformada. Se o nosso Senhor ofereceu esse padrão a todos que vieram diante dele e buscaram, quem somos nós para achar que um padrão diferente desse é possível, para achar que vivendo um padrão diferente desse nós vamos poder experimentar de relacionamento íntimo com o Senhor Jesus? Não tem como. Não é possível um relacionamento íntimo com Deus se nós ignorarmos a maneira a qual Deus nos propõe viver. É como se a gente chegasse para o nosso cônjuge e falasse assim: olha, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom esposo para ti, Michele, né? Ela está lá embaixo com o Gabi, eu posso falar. Eu quero ser um bom marido, mas assim, ó, prioridade vão ser as minhas coisas e o meu jeito, tá? Tu esquece as tuas vontades, tu esquece as coisas que tu tem como importante para ti, tu esquece os nossos momentos junto. Eu vou pensar em tudo que eu quero fazer, no como eu quero me satisfazer, no como eu quero viver, e eu vou ser um bom marido para ti. Não vai dar certo, eu garanto para vocês. Se nos nossos relacionamentos a gente entende que não é assim, com Deus não vai ser diferente. Bem pelo contrário, tem que ser mais intenso ainda. Então que nós possamos entender que praticar o amor que vem de Deus é hábito fundamental para que a gente viva, sim, um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Mas o trecho continua, isso foi só o versículo 7. Agora dos versos de 8 ao 12 ali, João vai começar a abordar sobre outro hábito fundamental para que a gente possa desfrutar de verdadeira comunhão com Deus. O dever que nós temos de manifestar o amor de Deus através das nossas vidas. A gente pode notar que o apóstolo agora vai afirmar que quem não ama não conhece a Deus, pois, como a gente observou no verso anterior, Deus é amor na sua essência. Depois de reforçar isso, João começa a explicar sobre como foi ou como é esse amor de Deus pela humanidade na prática. Aí ele vai nos fazer lembrar, né, de que Deus enviou seu Filho unigênito, enviou o Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Em seguida, a gente vai observar João definindo o amor. Não em nosso amor por Deus, mas no amor de Deus por nós primeiro. Então ele vai várias vezes mostrar que o amor é parte da essência de Deus e que esse amor é de Deus para nós primeiro, para que nós pudéssemos entender o que é amor e daí sim amar. E com base nessa definição, a gente tem alguns desafios que João vai propor então nessa parte do trecho. Ele vai dizer que se Deus nos amou assim, é nosso compromisso nos amarmos. Sabendo que ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, né? O amor do Senhor permanece em nós, sendo aperfeiçoado e consequentemente visto por todos.
E aí a gente tem a ideia escondida ali, intrínseca, né? De que é possível vislumbrar a Deus por meio da demonstração desse amor. E aqui a gente tem uma daquelas provas internas que eu falei para vocês que João é o autor dessa epístola, porque a mesma citação que João coloca aqui no capítulo 4, que ele diz que ninguém viu a Deus, tem lá no início do primeiro capítulo de João também. Então é uma característica literária bem similar. Mas notem que interessante. O apóstolo vai afirmar, gente, que ninguém viu a Deus, né? Que o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Deus Pai, né? Não foi visto pela humanidade. Mas o amor desse Deus permanece em nós e está sendo aperfeiçoado em nós através das nossas relações, daquilo que a gente faz todo dia. Com isso a gente pode entender que se vocês se amarem, se nós nos amarmos e que se esse amor de Deus por nós for prática expressada por nós todo dia, nós conseguimos demonstrar a Deus e fazer Deus ser visto pelas pessoas aí fora. Através do amor que a gente vive como comunidade. Através do amor que a gente expressa nas nossas relações. Através desse quesinho diferente que a gente tem, quando as pessoas chegam no nosso meio e perguntam, nossa, mas por que eles se amam desse jeito? Por que eles se relacionam dessa forma? O que eles têm de diferente? É o amor de Deus em nós. Que dia após dia, através de perdão, através de reconciliação, através de interesse sincero, vai sendo aperfeiçoado e demonstrado para as pessoas que vivem perto de nós. Quando a gente entende o quão profundo é esse argumento que João está propondo aqui, certamente a gente fica maravilhado com o privilégio que nós temos de poder ser essa demonstração do amor de Deus aqui na Terra. Desse Deus amoroso e gracioso para com as nossas vidas diante das pessoas. Experimentar desse amor de Deus diariamente faz com que várias vezes nós possamos pensar como nós podemos fazer as pessoas entenderem isso. Como a gente faz para com que as pessoas conheçam desse amor que faz parte das nossas vidas. E muitas vezes tem o contrário também, nós não damos a devida seriedade para esse tipo de compromisso e comprometimento que nós deveríamos ter com o amor de Deus. E deixamos coisas nos atrapalhar na prática e no exercício desse amor. E aí eu paro para perguntar para cada um de nós, que tipo de pensamento, convicção ou comodismo tem nos atrapalhado no que diz respeito a manifestar esse amor de Deus nas nossas vidas, aqui no nosso meio? São as prioridades? São as distorções que a gente muitas vezes permite na nossa mente, de achar que a gente vai conseguir conviver entre dois mundos, né? Entre o agradar a Deus e fazer a nossa vontade, entre o fazer a vontade de Deus e o viver o nosso conforto, entre o fazer o que a gente quer e fazer a vontade de Deus. O que muitas vezes nós temos permitido dentro de nós, a ponto de fazer com que essa manifestação de amor no nosso meio seja demonstrada? Lembrando, pessoal, que o processo de manifestar o amor de Deus através das nossas vidas, além de grande privilégio, é algo que nos permite viver um relacionamento mais íntimo com Ele. Não é só um privilégio. É algo que nos permite estar mais perto de Deus. É algo que faz com que nós experimentemos cada vez mais da graça e do amor desse Deus com o que nós somos. Naturalmente, dessa forma, a gente vê Ele se manifestar na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, no decorrer dessas atitudes, nesse partilhar, nesse viver. E eu acho bem interessante que sempre que a gente vê um autor bíblico repetir várias coisas dentro de um trecho, a gente entende que ele está querendo que a gente grave isso, né? E João, em 2 momentos do texto, ele vai repetir uma coisa 3 vezes. O primeiro momento é desses versos de 8 a 12, quando ele vai fazer com que a gente entenda que o amor vem de Deus, que Deus nos ama. Então ele vai dizer ali, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui ele vai estar explicando com uma negativa, né? Ele vai dizer, se tu ama, tu conhece a Deus. Se tu não ama, não conhece a Deus. Depois ele vai estar dizendo ali, nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus,
mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para os nossos pecados. E aí depois ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está sendo aperfeiçoado. Então ele vai dizer 3 vezes que é necessário a gente expressar o amor para demonstrar o conhecimento que nós temos de Deus, por nós sabermos quem é Deus. Isso é parte, sim, importante, fundamental de um relacionamento íntimo com Deus, manifestar o amor dele através das nossas vidas. E João vai encaminhar para o final desse trecho, então, expressando sobre o que eu considero um terceiro hábito necessário para que a gente possa ter verdadeira comunhão com Deus nas nossas vidas. Ele vai estar dizendo que a gente deve desfrutar com coerência da segurança e do amor que nós temos, graças a Deus. Se vocês olharem ali no verso 13, o apóstolo vai nos dar certeza da segurança e do amor que a gente recebe de Deus nas nossas vidas ao nos lembrar que somos portadores do Espírito Santo. Isso é uma marca para nós como cristãos, marca irrefutável da presença de Deus nas nossas vidas, reforçando que isso é fruto da confissão pública do senhorio e da obra de Jesus acerca de quem nós somos. Então nós temos o Espírito Santo porque reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E esse Espírito Santo, ele nos dá certeza e segurança do amor de Deus por nós. Isso é factual, a gente não consegue desvencilhar de uma vida com Deus essa parte. E o texto vai continuar e João vai nos lembrar do amor de Deus acerca das nossas vidas com base na obra de Cristo em favor de nós, reforçando a questão da necessidade de constância nesse relacionamento, de que nós não podemos viver aquela vida frouxa ou aquela vida desregrada, que nós não podemos viver uma vida alheia ao que Deus quer para nós. Pelo contrário, nós devemos viver um padrão que agrade a Deus, um padrão que é presente nessas atitudes que andam junto com demonstrar o amor de Deus através das nossas vidas. Então ele vai ver ali e vai falar, verso 15, desculpa pessoal, 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui a gente tem a ideia de que a partir do momento que a gente experimenta e conhece o amor de Deus verdadeiramente, nós não temos mais por que ter medo diante de nada da vida. E podemos inclusive ter segurança para o momento do juízo. Porque a gente sabe que esse amor se estendeu de Jesus para nós e que é esse amor quem nos justifica, é esse amor que nos faz ter vida verdadeira. E justamente esse amor, pessoal, é o motivador no que diz respeito a viver um padrão que desfruta da segurança que Deus dá, que aproveita do amor que Deus dá e que expressa esse amor na sua vida. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aí está o desfrutar com coerência. Nós não podemos simplesmente desfrutar desse amor porque a gente sabe que ele vem de Cristo para nós e a gente tem segurança de que nesse amor nós podemos estar tranquilos esperando o dia da volta de Cristo e do juízo. O padrão vai além de uma vida frouxa. O padrão vai além de uma vida desregrada. É entender que justamente por ter esse amor, por ser amado desse jeito, nós temos que viver esse amor expressando devida importância para os nossos irmãos, expressando interesse para com a vida deles, porque é a ordenança de Deus para nós. O cristão, ele não vive à parte da sua comunidade. O cristão não vive desinteressado com as vidas que estão ao seu redor sofrendo. O cristão não tem medo de se incomodar. O cristão não tem medo de se envolver. Pelo contrário.
cristão de maneira decidida, vai em favor das pessoas que precisam experimentar desse amor de Cristo. É da nossa cultura, né? A gente vê às vezes alguém sofrendo, a gente vê alguém com dificuldade, a gente vê alguém passando angústia, e a gente olha, será que eu quero trazer isso para a minha vida agora? Será que eu quero enfrentar essa bronca agora? Será que eu quero me envolver nessa questão agora? E a gente tem uma tendência a se desviar disso, né? E isso não é diferente dos tempos antigos para agora, né? Vocês lembram da parábola do bom samaritano lá, né? Todo mundo viu a incomodação na estrada e deu uma desviada. Aquele que verdadeiramente conhecia e entendia o amor de Deus escolheu se incomodar. Nós somos chamados a isso também, pessoal. A desfrutar desse amor e dessa segurança que Deus nos dá com coerência. E essa coerência, ela é diretamente ligada ao escolher se envolver com as questões que Deus coloca à nossa frente. Ao entender que aquela pessoa que para a sociedade talvez seja rejeitada, seja um problema, esteja passando dificuldades, não tenha muita esperança, para nós ela é um alvo para que o amor de Cristo seja redirecionado. E a gente experimenta relacionamento íntimo com Deus diante dessas situações. Porque a gente vê Deus agir. Porque a gente vê esse amor que nos tomou começar a fazer parte da vida daquela pessoa. Porque a gente vê restauração onde ninguém mais imaginava. Porque a gente vê mudança onde todo mundo dizia não poder haver nenhuma. Então nós não podemos deixar de desfrutar dessas coisas. Nós não podemos achar que por conhecermos esse amor, a gente tem direito de escolher qual bronca é nossa ou não, qual problema é nosso ou não. Nós temos que orar e estar atentos para as oportunidades que Deus nos dá. E elas estão aí diariamente. A gente tem muitas situações em que nós somos chamados a nos posicionar e a testemunhar desse amor com as nossas vidas. Lembrando que esse amor, ele não é aquele amor pomposo que muitas vezes o mundo aí fora vai dizer. Ele é aquele amor que se envolve, que muitas vezes diz a verdade, que muitas vezes não é conivente com o pecado, que muitas vezes carrega aquele que está machucado, que muitas vezes oferece carinho àquele que precisa, que muitas vezes confronta e questiona um padrão que afasta uma vida, uma pessoa de Deus. Isso é desfrutar do amor e da segurança que Deus nos dá com coerência. Nós temos experimentado, desfrutado o amor de Deus dessa maneira. Eu gostaria que nós encerrássemos o ano tendo essa como uma das perguntas que ecoa na nossa mente. Nós temos desfrutado da segurança e do amor que Deus nos dá dessa maneira, nos envolvendo com as pessoas que estão ao nosso redor, demonstrando esse amor que nós recebemos primeiro, sendo alento na vida das pessoas que têm sofrido aí fora, demonstrando o Cristo, que é parte do que nós somos, para quem está aí fora e não tem noção de quem é esse Jesus. O que tem sido essa prática para nós? Quais têm sido os empecilhos que nós nos colocamos ou que tem nos atrapalhado no que diz respeito a viver esse padrão amoroso que Deus nos desafia a viver? É o teu tempo? É a tua vontade? São as tuas prioridades? Vocês notam que só de perguntar já incomoda, né? A gente lê o texto, ouve as perguntas e fala, não é assim. Minha prioridade tem que ser esse amor, minha prioridade tem que ser o meu Senhor, meu tempo tem que ser para esse Senhor. As minhas prioridades, a minha vida, os meus objetivos têm que ser... Vocês, assim como eu, se incomodam. Nós temos que ir além desse incômodo. Nós temos que ir em busca de viver esse padrão que Deus nos desafia a viver. Então, só para a gente reforçar o que a gente falou hoje, pessoal, com base em 1 João 4, do 7 ao 21, nós falamos sobre 3 hábitos que são necessários para que a gente possa desfrutar de verdadeira comunhão com Deus nas nossas vidas. Para que essa comunhão possa ser possível, é necessário que a gente tenha o hábito de praticar o amor que vem de Deus. Primeiro hábito. Lembrar que Deus estende esse amor dele para nós e, sabendo disso, nós temos que praticar esse amor nas nossas vidas.
Segundo hábito, manifestado o amor de Deus através das nossas vidas, né? Nas relações que nós temos com as pessoas. E aí lembrem daquela frase bem curiosa de João, no final do verso 12, que ele vai dizer que Deus não foi visto, mas que o amor dele nas nossas vidas tem sido aperfeiçoado diariamente. Nós podemos demonstrar desse amor de Deus através do que nós somos e das nossas relações. E o último hábito, usufruir com coerência da segurança e do amor que graciosamente Deus nos proporciona. E a coerência está em entender de onde Deus nos resgatou, a obra de Cristo em favor de nós e a carência das pessoas que não conhecem esse Jesus e estão vivendo aí fora. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de não querer estender esse amor que nos resgatou para as pessoas que estão perecendo aí fora, precisando, carentes desse amor, assim como nós éramos. Para que eles possam viver essa segurança, essa alegria, esse amor que nós experimentamos todo dia. Esses 3 hábitos, eles vão ainda nos fazer usufruir de um relacionamento mais íntimo com Deus. Vendo a ação dele nas nossas vidas, experimentando o que ele faz através de nós, tendo o privilégio de poder ser parte disso. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, então, pessoal? Primeiro deles, servimos um Deus amoroso, somos chamados a estender esse amor através das nossas vidas. Eu sei que várias vezes a gente foca em outros atributos de Deus, né? No poder de Deus, na soberania de Deus, na justiça de Deus, mas nós não podemos esquecer do amor de Deus também. E esse amor é desafio nosso estender para as pessoas aí fora. Como igreja, então, a gente deve expressar o amor do nosso Deus no nosso meio. Aqui é o primeiro lugar que a gente tem, muito prático, para estar vivendo, experimentando e dispersando esse amor para o mundo, a igreja. Não podemos esquecer também que Deus manifestou primeiro o seu amor por nós. Tudo que nós vimos aqui depende e está centrado em Deus. Daí vem nossa segurança. Se dependesse de homens, se dependesse de nós não poderíamos ter tanta segurança quanto a gente tem em afirmar essas coisas acerca do Evangelho. Mas é obra de Deus acerca da humanidade, é favor de Cristo em favor de nós. E aí a gente pode descansar. Deus é demonstrado através do amor que nós expressamos. Nós não podemos esquecer disso. Amor não é um sentimento bobo como muitos pensam aí fora. Amor vai muito além disso. E o amor que o trecho cita aqui é o sacrificial. É aquele que vai além do gostar, que vai além do curtir, que vai além do achar legal estar junto. É o amor que se dedica, que se entrega, que luta em favor de. É o amor que a gente vê de Cristo pela humanidade. Conhecer e confessar desse amor, reconhecendo quem Cristo é em nossas vidas, é o que nos dá segurança. O amor de Deus é manifesto diariamente por cada um de nós. E se você olhar só nessa semana, você vai ver inúmeras situações onde Deus manifestou do amor dele por ti. Isso é fato, pessoal. Acontece todo dia. Muitas vezes só a gente não para observar. Nós não podemos ser incoerentes em nossas vidas no que diz respeito a amar o nosso próximo. Se nós dizemos ser filhos de Deus, se nós nos afirmamos cristãos, esse amor deve ser nossa marca. Amor é a ordenança de Deus para todos os seus discípulos. Que nós possamos entender esse chamado e viver ele da maneira mais intensa possível. O desafio que eu tenho para nós, então, é avaliar nossas vidas acerca desses 3 hábitos que nós conversamos hoje. O primeiro deles, praticar o amor que vem de Deus. Aí nós como indivíduos, né? O segundo deles, manifestar o amor de Deus através das nossas vidas.
E aí nós como comunidade, nós através das nossas atitudes, do nosso interesse em favor do nosso próximo. Terceiro deles, desfrutar com coerência da segurança e do amor que Deus nos permite. E aí a coerência está justamente no interesse e na dedicação que nós temos em partir em favor daqueles que precisam da graça de Deus, assim como nós precisamos um dia. Pensa nesses 3 hábitos e avalia o que pode melhorar na tua vida. Eu avaliei muito isso durante essa semana. 1 João é um livro extremamente desafiador. Quando a gente fez a leitura lá, naquele plano de leitura que o Edgar está propondo para o pessoal no WhatsApp, cada dia que eu lia, eu fazia um comparativo do que o texto me desafiava e o como eu estava vivendo, e eu pensava, tem muito que melhorar. Tem bastante o que investir, o que ser lapidado pelo Espírito Santo aqui. E eu creio que eu tenho desafios muito práticos para mim nesse sentido, né? Eu creio que eu tenho que ser menos egoísta, eu creio que eu tenho que ser alguém que se disponha a se incomodar e aceitar umas broncas um pouco mais do que o meu conforto permite, para que eu consiga experimentar desse amor de Deus e viver um relacionamento mais íntimo com Ele. Então, o desafio é que vocês orem em relação a isso. Eu vou estar orando pela minha vida também, e que nós possamos nos deixar ser trabalhados e transformados por Deus, para que esse amor que vem dele para nós possa ser conhecido através de nós pela humanidade aí fora. E eu quis trazer isso hoje porque hoje a gente está na véspera de comemorar o Natal, né? O Natal é o start desse amor de Deus pela humanidade. É aí que a gente vê o primeiro capítulo da conclusão dessa história de amor pela humanidade, de Deus para com a humanidade. Então que a gente vá além de ceia, de presentes e tudo mais, e possa manter vivo esse amor de Deus em favor de nós, não só nessa noite de Natal, que nós vamos celebrar aí entre hoje e amanhã, mas ao longo de 2024 inteiro. Que esse possa ser nosso padrão. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque a gente, ao ler a Bíblia, Senhor, entende que desde o princípio Tu nos amou. Desde ter nos criado a Tua imagem e semelhança, até não ter sido pego de surpresa em nenhum momento, Senhor, já tendo todo um plano de redenção projetado acerca de nós, Deus, para que pudéssemos nos achegar diante de Ti, nos relacionar contigo, Senhor, até culminar em mandar o Teu próprio Filho para sofrer, para morrer e para vencer a morte, Senhor, em nosso favor, para que pudéssemos ser justificados e ter acesso a Ti. Que nós não venhamos, Senhor, a negligenciar esse Teu amor para conosco, que nós não venhamos a diminuir, Deus, esse Teu amor para conosco, mas nos ajuda a encarar com a devida seriedade e compromisso, saber da mensagem do Teu Evangelho. Que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo que isso deve ser prioridade para nós. Que Tu deve ser o centro das nossas vidas e que o demonstrar esse amor é consequência de entender tudo isso. Tu conhece as nossas limitações, Deus. Tu sabe das nossas dificuldades. Tu entende o que precisa ser transformado dentro de cada um de nós e o porquê que isso é assim dentro de nós. Então, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, te pedimos que o Senhor possa estar nos ajudando nesse processo. Nos ajuda a entender o que precisamos abandonar, o que precisa ser transformado e que padrão que a gente deve viver para Te agradar e demonstrar esse amor como indivíduos, como comunidade, para as pessoas dentro e fora da igreja, Senhor. Que a gente possa sempre manter esse desafio vivo nas nossas vidas, porque sabemos que é da Tua vontade, Senhor. Cuida de cada um aqui, Senhor, cuida também dos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje e que nós possamos, Senhor, terminar esse ano com bons desafios nesse sentido, Deus. A Te ter como prioridade nas nossas vidas, a demonstrar o Teu amor para as pessoas que estão aí fora e o ser Tuas testemunhas aqui nesse bairro, nessa cidade, onde a gente quer que esteja, Senhor, no ano que a gente tem pela frente.
Nos dá persistência, resiliência e capacidade suficiente para que nós consigamos fazer isso como igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. No teu nome, Senhor Jesus. Amém.